A colonização no Brasil aconteceu no final do século XV, no ano de 1500, quando muitas nações europeias estavam envolvidas com a expansão marítimo-comercial. Nesse tempo, nações como Portugal e Espanha lançaram expedições pelo mar em busca de novas rotas marítimas e novas terras que poderiam ser exploradas. Nesse processo, os portugueses anunciaram a descoberta de novas terras ao sul do continente americano no ano de 1500. Nos primeiros anos da colonização, os portugueses não deram muita atenção aos domínios brasileiros. Nesse tempo, queriam se aproximar mais do comércio com as Índias e se limitou a poucas expedições de reconhecimento, proteção de território e de busca do pau-brasil. Nesse momento, tiveram que enfrentar a resistência de algumas populações indígenas e a ameaça de invasão por outros povos europeus, que também tinham interesse em explorar o Brasil. A partir de 1530, a colonização portuguesa tornou-se mais intensa. A partir desse período, surgiram as primeiras plantações de cana-de-açúcar e a exploração da mão de obra escrava começou a se consolidar em nosso cotidiano. Além disso, vale ressaltar o papel assumido pelos padres jesuítas. Chegando ao Brasil, esses representantes da igreja voltaram-se para a conversão religiosa da população indígena para o catolicismo. Entre os anos de 1580 e 1640, a colonização portuguesa sofreu uma relativa mudança com a organização da União Ibérica. Nesse período, os espanhóis tiveram frente das principais ações administrativas relacionadas ao Brasil. Com essa mudança, os holandeses invadiram o nordeste nordestino e passaram a dominar a produção açucareira naquela região. Nesse tempo, a economia portuguesa ficou seriamente fragilizada, e a situação não melhorou muito no século XVII, quando o governo português tinha recuperado o controle da colônia. Uma grande mudança foi notada quando atingimos o século XVIII. Foram descobertas as primeiras minas de ouro no interior do Brasil. Sendo uma atividade altamente lucrativa, a mineração trouxe a intensificação da cobrança de impostos e a fiscalização por parte das autoridades portuguesas. Em reação, percebemos que nessa época também ficou marcada pelas importantes revoltas coloniais. Os revoltosos tinham motivações e objetivos diversos para protestar, desde a falta de auxílio do governo português até o exagero nos impostos cobrados. Entre essas revoltas, ficaram mais conhecidas a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. As duas projetaram um rompimento local com as autoridades portuguesas e a fundação de governos independentes. Contudo, a Conjuração Baiana foi a única que se colocou contra a escravidão e teve a participação intensa de populares. O ano de 1808 é reconhecido por alguns historiadores como o tempo em que a ordem colonial passou a ser demonstrada no Brasil. Isso porque a família real portuguesa chegou ao Brasil e concedeu importantes liberdades de ordem econômica e política. Mesmo com maior autonomia, devemos lembrar que era a coroa portuguesa que tomava as mais importantes decisões por aqui. É por tal razão que a colonização é oficialmente findada no dia 7 de setembro de 1822, quando a nossa independência foi declarada. Na intenção de não tornar essa videoaula maçante, nosso grupo fez um mini teatro. A colonização portuguesa nas Américas teve como principal característica civilizar, exterminar, explorar, povoar, conquistar e dominar. Agora eu vou falar um pouco de como a colonização portuguesa explorou os indígenas. Basicamente, roubaram minha mulher, minha terra, meu ouro, minhas coisas, me mandaram trabalhar, me mandaram fazer um monte de coisa que mim não queria. Me estou com medo, esses portugueses estão todo momento me perseguir. Um português! Índio safado! Pois, pessoal, essa terra é nossa, todo o tesouro, nosso pau-brasil é nosso, não dele. Ah, esses caras são muito burros, trocam todo o ouro e o tesouro por mero espelho. Aí galera, agora a gente vai mostrar como a relação dos portugueses e dos indígenas eram. Vem cá. Porém, em muitos casos, pelo conhecimento dos indígenas da floresta, os portugueses é quem se davam mal. Os portugueses, junto com suas navegações, voltavam para Portugal com muito ouro e joias.
Brasil foi... Mano, tipo... Agora eu vou falar um pouco como os portugueses... Agora eu vou falar um pouco como a colonização portuguesa afetou os índios. Vai, caralho. Agora vamos falar um pouco, é melhor, velho. Tirei foto. Agora a gente vai ver um pouco como é a relação entre o português e o indígena. Vem com nós, ó. Me estou com muito medo. Os portugueses estão todo momento me perseguindo. Um português! Índio safado! Pois, pessoal, nesta terra é nossa, eles são os invasores. Ele meteu espanhol no meio do bagulho.